Olá, povo querido! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tem dificuldade em recapitular a lição em 35 minutos? É para isso que esse canal existe, para que os professores da Escola Sabatina eles possam ter dinâmica e didática na hora de recapitular a lição. Não é um canal para recapitular a lição, mas ensinar aqueles que ensinam. Olha que coisa maravilhosa! Se você acha que esse canal é importante, não deixe de comentar, curtir, compartilhar. E deixa eu só lembrar um detalhe. O seu comentário faz com que você automaticamente concorra a um brinde super especial que nós vamos estar fazendo um sorteio de maneira aleatória. Qualquer momento a gente vai poder fazer um sorteio. Lembra que eu já falei sobre o Tratado de Teologia? Agora, esse é outro material maravilhoso, Dicionário Bíblico, volume 8. Ele é fundamental para você que gosta de se aprofundar no estudo da lição e da Palavra de Deus. Então, não perca a oportunidade de participar desse sorteio especial. Curta, comente e compartilhe. Eu já vou fazer meu comentário para também concorrer. Pastor Wellington, agora é com o senhor. Nosso estudo dessa semana aborda a questão de como podemos entrar no reino de Deus. Um tema interessante. Também analisamos os desafios que as pessoas enfrentam na intenção de entrar no reino ou de experimentá-lo agora. Examinaremos esses três elementos. Primeiro, para entrar no reino, devemos possuir a atitude natural de uma criança. Segundo, para este reino, Deus chama os ricos e também os pobres. Não é uma questão de classe, mas de escolha, de chamado, de resposta. Terceiro, há princípios que devemos experimentar agora para sermos coparticipantes desse reino. Olha, nós estamos aqui fechando. Obrigado, Rose, pela sua participação, pela sua promoção. Olha, fique atento que em qualquer momento a gente faz um sorteio desse material aí, ok? E não vale achar que é na próxima semana. Pode até ser hoje, no final desse estudo, não sei. Fique atento. Lição 8 é a continuidade do tema do discipulado. E olha, esse texto de Marcos 10:45, dê uma olhada aqui. Eu até grifei algumas coisas importantes no texto, ó. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu destaco aí, dê uma olhada na tela. Leia só o que está em vermelho. Eu vou ler a primeira parte, veja, acompanhe a leitura. Pois o próprio Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. Aqui está a suma máxima da missão de Cristo. Aqui está a suma máxima do discipulado. Vir para servir e, se preciso for, dar a sua vida. Grande desafio, não é isso? Mas essa é a máxima do discipulado. É o custo de servir a Jesus, de segui-lo. Duas palavras se destacam aí no texto, que é o serviço, que está aplicado ao serviço do diaconato, e o resgate, que está linkado com o tema do preço a ser pago para que um escravo fosse liberto. Isso diz alguma coisa para você? Na cruz, Jesus avaliou o seu preço. Na cruz, ele pagou o seu resgate. Olha, eu quero dar uma dica para você provocar a participação na classe. Comece a classe chamando a atenção para essa interação. Servir é... Deixa o povo completar, ok? E apresente Cristo como preço da libertação. Não esqueça da leitura da semana, leitura complementar, que fortalece o seu conhecimento, e outros textos na Bíblia que tratam do mesmo assunto. Olha, o esboço para essa semana está bem pontual também, ele é sequencial, de domingo a quinta, e eu convido você a, assim, imagine-se numa classe com Jesus, ok? Uma classe, uma sala de aula. Você sentado aos pés de Jesus e ele ensinando você algumas preciosas verdades.
Quais são essas verdades que ele ensina nessa semana? Domingo, o plano de Deus para o casamento. Segundo, Jesus e as crianças. Terceiro, o melhor investimento. Quarto, vocês podem beber meu cálice? Esse item de quarta-feira aqui é a avaliação do preço do discipulado. Quinta-feira, a pergunta que soluciona problemas. Pronto aí? Pegue a caneta. A minha já está escrevendo, viu? Pegue o papel. Abra sua Bíblia. Vamos aprender um pouquinho como resumir o tema da lição e apresentá-la em 35 minutos. O plano de Deus para o casamento é simples. Que não esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, o casamento é a solução para um problema. Segundo, Gênesis 2:24. Ele não fica só, mas ele se torna uma só carne. Ou seja, há uma fusão. E essa fusão, carne e osso, não se separa em vida. Se você tentar separar carne do osso em vida, você terá dificuldades, sofrerá muito. Carne e osso só foram feitos para se separar na morte. Essa é a essência do plano de Deus para o casamento. Aplicação. Como fortalecer os casamentos na minha igreja ou na minha comunidade? Dê uma olhada como está os laços matrimoniais da sua comunidade. Entre os amigos, entre os parentes, entre os familiares. Tente ajudar. Tem pessoas sendo dilaceradas em vida, tentando separar a carne do osso sem ter morrido. Jesus e as crianças. Aqui está outro ponto interessante. Pergunta 2. Acompanhe aqui na lição. O que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele? Essa pergunta é interessante. A visão dos homens é que as crianças seriam um problema, mas na visão de Jesus, elas são uma proposta de discipulado. Como você pode revelar Jesus a uma criança? Por exemplo, se você tivesse, é aplicação, tá? Se você tivesse que explicar sobre Jesus a uma criança, como você faria? Terça-feira, essa para mim é a lição mais importante da semana. Eu poderia demorar um pouco mais nela, mas eu preciso me conter, porque é um tema interessante, o tema do investimento. Aliás, na parte do Explore, eu vou mostrar para vocês o outro tesouro, alguns outros investimentos que nós podemos fazer aqui na Terra. Esse Explore dessa semana está extraordinário, vai ajudar bastante você no sermão sobre mordomia. Vamos nós aqui. Qual é o melhor investimento? A pergunta do jovem é a mais importante pergunta feita no Novo Testamento. O que farei para herdar a vida eterna? Ela é a mais importante e a mais equivocada. Aplicação. O que nos impede hoje de seguir a Jesus? Leia o texto da narrativa do jovem rico. Entenda o que aconteceu, uma história muito conhecida. Mas você vai perceber que ele tinha um outro tesouro, mais importante que Cristo Jesus. Então reflita, o que nos impede hoje de seguir a Jesus? A lição de quarta-feira fala do pedido dos irmãos João e Tiago. E aí vem um ponto importante. Quando eles pedem para sentar-se ao lado de Jesus, Jesus faz uma outra pergunta, ele não responde, está tudo certo, vocês vão assentar, nada disso. Ele só disse o seguinte: vocês estão dispostos a beber o meu cálice? Lição de quarta-feira, dá uma olhada aqui. Vocês podem beber o meu cálice? E aí? Muitos de nós queremos sentar no trono, mas não queremos pagar o preço de estar ali. Há uma promessa em Apocalipse, não é o tema da lição, mas há uma promessa em Apocalipse de que nós nos assentaremos no trono com o Senhor. Mas antes disso, pague o preço do discipulado. Então, faça a aplicação. O que é o reino de Deus para você? Esse é um tema interessante para você trabalhar com a classe. Finalizando, quinta-feira, a pergunta que soluciona problemas. Escute que essa pergunta ela é a mais importante. Acabei de falar de uma muito importante, né? Só que essa que eu acabei de falar é a pergunta mais importante na Bíblia. Essa aqui é a mais importante na lição. O que você quer que eu lhe faça? Entendeu a ligação? Que farei para herdar a vida eterna? Não é a mesma história. Eu estou aproveitando a temática. Você chega para Jesus e diz assim: Jesus,
E farei para herdar a vida eterna. E ele ensina uma outra coisa. O que é que você quer que eu faça? Porque não é você que tem que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Legal isso aí, né? Só que essa pergunta aqui não está ligada com o jovem rico. Mas imagina aquela pergunta. Salomão estava na inauguração do templo. E ele vai orar lá no templo. E Deus fala assim para Salomão. Salomão, pede-me o que tu queres que eu te dê. Essa é a mesma pergunta no Novo Testamento. E aí, se você tivesse um Deus que pode tudo, todas as coisas, e ele fizesse essa pergunta, o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? A pergunta que soluciona problemas é a resposta que Deus dá. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A resposta de Deus para nós é a sua compaixão. Então, a experiência do cego de Jericó, quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele estava apresentando a resposta para aquela pergunta. Hoje, se Jesus perguntar para você, o que quer que eu lhe faça, apenas diga, Senhor, tenha compaixão de mim. Aplicação, você já gritou como o cego Bartimeu? Você já gritou como o cego Bartimeu, buscando a cura, a restauração, pedindo a compaixão? Conte a sua experiência na classe. Eu preciso encerrar e eu deixo aqui um esboço. Assim, eu acho interessante. Falar de investimento em tesouro celestial, falar de fundo fixo, falar de ações, falar de poupança e falar até do plano de providência. Não é plano de previdência. Fique ligado, esse esboço vai ajudar você a fazer um bom sermão no dia do sábado da mordomia. Olha, um abraço. Eu peço a compreensão de vocês, eu gravei 4 lições hoje. Durante essas últimas 4 lições, a minha voz está desse jeito e minha cara de morto e ressuscitado, todo doente. Mas eu espero estar melhor a partir da próxima lição, a lição número 9, quando iniciaremos uma nova etapa de gravação. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana.